Aqui nesse canal a gente vai votar ou no Lula ou no Ciro Gomes. A gente quer ver esses dois no segundo turno. A gente vai votar ou no Lula ou no Ciro Gomes contra Bolsonaro. A nossa prioridade aqui é tirar o Bolsonaro. A gente quer tirar o Bolsonaro diferente de alguns canais que eu vejo por aí, que são cirominions, né? São ciristas. Agora vamos supor que o Ciro Gomes estivesse no lugar do Lula nas pesquisas eleitorais, disparado lá na frente, junto com o Bolsonaro. E o Lula ficaria no lugar do Ciro Gomes com 7, 8%, beirando aí a 10, sei lá. E aí, se eu fizesse aqui vídeos todos os dias atacando o Ciro Gomes, quem que eu estaria favorecendo? O Lula? O Sérgio Moro? Ou o Bolsonaro? É isso que vocês fazem com o Lula. Vocês estão querendo tirar o Lula da jogada, não é para favorecer Ciro Gomes, que tem 7%, nenhuma chance de ganhar, de chegar ao primeiro turno ou segundo turno. É isso que vocês fazem com o Lula. Vocês querem tirar o Lula para favorecer o Bolsonaro. Vocês preferem mais 4 anos de Bolsonaro. Eu estou falando isso porque o Bolsonaro tem chances de ganhar. O Bolsonaro ainda vai crescer nas pesquisas. E isso é preocupante, é lamentável, é infeliz, mas é preocupante. Então, voltando aqui à realidade, se continuar esse cenário das pesquisas eleitorais favorecendo ao Lula até maio, outubro, a gente não vai ter outra escolha. O Lula não é o ideal, eu não sou Lulo fanático, diferente de vocês que são fanáticos, mas a gente vai votar no Lula por necessidade contra Bolsonaro. Claro que nem todos, mas vocês são fanáticos pelo Ciro Gomes, muito chatos, insuportáveis. Não pode falar do Ciro Gomes que já começa a cancelar a pessoa. Vocês são canceladores também. Odeiam a lacração, mas combatem a lacração fazendo lacração. Todo mundo lacra, não tem jeito. É hipocrisia. E digo mais, vocês fazem um gabinete do ódio contra o Lula. Porque, repito, preferem mais 4 anos de governo Bolsonaro do que no Lula. Por isso que é gabinete do ódio. Ah, claro que você pode se posicionar contra o Lula, mas falar de antipetismo quase todos os dias, o tempo todo, isso não é posicionamento contra Lula. E aí muitos vão votar nulo ou vão preferir votar no Bolsonaro e não têm a coragem de dizer. Porque vocês deixam explícito o ódio contra o Lula e ao mesmo tempo relativizando o bolsonarismo. Então a nossa prioridade é tirar o Bolsonaro. Como é que eu serei conivente com pessoas que querem favorecer o genocida? E olha, eu nem sei se adianta fazer essa estratégia de só atacar o Lula, porque o Ciro está lá nos 7, 8%. Tem chances de crescer? Tomara que ele cresça. A gente torce por isso. Mas a realidade, por enquanto, é Lula e Bolsonaro. Só que vocês querem acabar com isso. Vocês querem tirar o Lula da jogada porque preferem ter mais 4 anos de governo Bolsonaro. Agora, ao contrário de vocês, os petistas não fazem gabinete do ódio contra Ciro Gomes. Ao contrário de vocês, os petistas estão preocupados que o Lula vença. Só que vocês precisam bater no Lula. E eu falo aqui, nada mais do que ninguém, esse pessoal cirista já estão dando vitória ao Lula, antes dos petistas e do próprio Lula, porque o Lula não se candidatou oficialmente. E vocês já estão dando vitória para o Lula, porque vocês não param de bater no cara para tirar ele da jogada. Então vocês estão validando e legitimando a vitória do Lula antecipadamente. E vocês batem, né? Fazem discurso de ódio e depois vêm se passar de pacifistas, religiosos e tal. Porra nenhuma.
Uma coisa é você se posicionar contra o Lula, outra coisa é ficar repetindo a mesma besteira durante décadas, né? Todo dia, 24 horas por dia. Tem que culpar o Lula de tudo, tudo é Lula, é obsessão pelo Lula, muito mais do que os petistas. Sendo que a maioria dos petistas que eu conheço fazem críticas ao PT, né? Muitos são filiados e ficam revoltados com o PT, porque o PT é o maior partido da América Latina e não vai agradar gregos e troianos, não vai agradar a todos. Então eles odeiam muita coisa do PT. Ao contrário de vocês, né, que são capachos do Ciro Gomes, papagaio do discursos estratégicos do Ciro Gomes, são capachos, né, dos seus políticos de estimação. Alguém elogiou o Ciro Gomes, vamos, esse é amigo, esse a gente não vai cancelar. Aí vem alguém, né, se posiciona não a favor do Ciro, isento, esse cara tem que cancelar, porque é desonesto, porque não sei o que, não sei o que. Se não for para bajular o Ciro Gomes, vocês batem. Aí o tio Rei vai lá, defende a justiça, né, tá do lado da justiça, e vocês cancelam o cara, né? Falam que ele tá fazendo campanha política pro Lula, olha só. Quer dizer, o tio Rei está se baseando nas faltas de provas, né, que não mantiveram o Lula preso. Eu não vou entrar nessa seara aqui agora, mas dos 20 para 17 processos, a maioria foram absolvidos, outros anulados, né, por falta, e outros arquivados por falta de provas. Então o tio Rei está seguindo essa linha da justiça. Não é o tio Rei que está favorecendo o Lula, que está sendo petista. É a justiça. Reclame com a justiça. Sérgio Moro foi parcial, é um juiz ladrão. E vocês sabem disso. Por isso que muito foi anulado, muitos dos processos foram anulados. Então o tio Rei está certo, não tem provas suficientes para manter o Lula preso. Então o tio Rei ele tem razão quando ele fala de certos ciromínios, né, que não são seguidores do Ciro Gomes, que para mim são apenas antipetistas, que movimentam as suas redes, a sua militância antipetistas, só isso. Não é campanha pró-Ciro, né, é campanha antipetista, é só isso. Fala um pouco de projetos do Ciro Gomes, fala um pouco das pautas progressistas, né, das pautas de industrialização, né, enfim, isso é de menos. Então vocês cancelam as pessoas que criticam o Ciro Gomes, ninguém pode criticar o Ciro Gomes, que vocês começam a chorar desesperadamente e cancelar as pessoas. Cancelam também nas pessoas que vão votar no Lula. Não são nem esquerda e direita, muitos votaram no Bolsonaro e hoje vão votar no Lula. E outra coisa que o tio Rei tem razão, e é o principal de tudo, é que vocês, né, certos ciromínios, batem tanto no Lula que vocês querem favorecer o Bolsonaro, né? E isso ele tem total razão. Preferir o governo Bolsonaro é brincadeira. Esse discurso antipetista cai muito bem na mão dos marrecos, na mão dos bolsonaristas. É o mesmo discurso. E vocês sabem disso. Vocês se dizem de centro e para mim não tem nada. É o mesmo discurso do Eduardo Bolsonaro, do Sérgio Moro, do próprio Bolsonaro e de todos esses bolsonaristas aí. Mesmo discurso do MBL. Então, tudo do que vocês acusam, vocês fazem. Cancelam os outros, fazem lacração, são raivosos, têm políticos de estimação, são capachos. Imagina se o Ciro estivesse liderando nas pesquisas e eu estivesse aqui atacando o Ciro, né? O que vocês iam achar? Então, repito, o Lula não se candidatou oficialmente e vocês batem no cara, né? Porque vocês precisam fazer isso. Vocês validam a vitória do Lula antecipadamente,
Será que se o Lula não tivesse liderando as pesquisas, vocês estariam batendo no Lula hoje? E eu não sou fanático diferente de vocês, porque eu vou criticar. Se o Lula não fizer nada, né, de acordo com as pautas, de acordo com governar, né, e saber governar, eu serei crítico. Tem até um youtuber aí, que eu não vou dizer o nome, que fica babando o ovo do Mamãe Falei, Arthur Duval, do Holiday, né, do Kim Kataguiri, Catupiry. Olha só o nível que o nível que chega, né? O cara querendo descriminalizar o nazismo na Alemanha. E essa galera babando o ovo do MBL porque fizeram um elogio ou alguma aliança com o PDT, o Ciro. Quando a gente fala do Ciro Gomes, todo mundo é amigo, né? Quando ninguém bajula o Ciro ou critica o Ciro, todo mundo é contra, todo mundo é cancelado. Quem vai votar no Lula também é inimigo, também é cancelado. Eles têm um ódio mortal também dos lulopetistas, muito mais do que os bolsonaristas. E eu não consigo entender isso. Fazem uma polarização infantil, né, imbecil, de ficar botando Lula contra Ciro Gomes, de ficar alimentando esse embate. Depois essa galera vem pregar a paz, né, a passividade. Aí depois vem, não, o Lula, o PT, a culpa é do Lula, a culpa é do Lula, do PT, relativizando o Bolsonaro, o bolsonarismo. É a famosa teoria da ferradura, né? Então é isso, obrigado por assistir. Queremos sim ver ou o Ciro ou o Lula no segundo turno e no primeiro turno, né? Tomara, diferente de muita gente aí. Enfim, valeu, falou.